Olá, gente! Boa noite! Sejam bem-vindos a uma aulinha véspera da UERJ. Para quem não me conhece, eu sou Maria Carolina, monitora de linguagens aqui do Descomplica. E hoje eu estou aqui para dar algumas diquinhas para você que vai fazer o UERJ dia 12, Dia dos Namorados. Para nossa provinha de linguagem, são 15 questões, então vocês têm que prestar bastante atenção. A UERJ, na prova de português, ela aborda muitos textos reflexivos, então você tem que ter uma leitura em cima disso. E, óbvio, também conteúdo. E nós aqui do Descomplica iremos te ajudar em relação a isso e te dar aquele gás que você precisa para o domingo. Eu só vou escrever aqui no quadro uma coisa muito importante que você precisa saber se você ainda não conhece o Descomplica e nem as inúmeras vantagens desse site maravilhoso, tá? O que acontece, gente? Deixa eu só escrever aqui. Foi. Não sei se você sabe, não tenho tanta certeza assim, mas se você não sabe, está na hora de você saber que o Descomplica é um site que tem mais de 27 mil aulas gravadas, com tudo o que você precisa para passar no vestibular. Você tem uma equipe de monitores prontos para te atender de manhã, de tarde, de noite. A gente resolve exercício com você, a gente tira todas as dúvidas. Você tem aulas ao vivo de manhã e de noite. E nós temos também alguns pacotes especiais. O Medicina para os Fortes, para a galera que vai fazer medicina, né, para uns exercícios mais aprofundados aí, de biologia, de física e de química. Temos também um empurrão para o Enem, né? A maioria aqui, creio eu, vai fazer o Enem no final do ano, e o empurrão do Enem consiste em, de uma certa forma, você revisar todo aquele conteúdo que você já estudou, fazendo exercícios, avaliando as competências, as habilidades para o Enem. E temos também o Matemática Sem Problemas, para a galera que, de uma certa forma, tem um pouco de dificuldade em matemática, né? São 45 questões, pega mesmo, muita gente tem dificuldade, e você vai aprender desde a matemática básica até o necessário para você passar na sua prova do Enem. Temos também a correção de redação e muitas outras coisas muito legais esperando para vocês. E se você ainda não é assinante do nosso site, vem aqui, ó, gente, o UERJ dia 12, a promo code é VEMUERJ. Como é que você faz? Você entra lá no site www.descomplica.com.br e desce até o final da página. Desce até o final da página, vai lá. E tem um lugar para você escrever o código promocional, tá? E aí você escreve VEMUERJ, ganha acesso a você ser um aluno VIP, faz a sua assinatura e vem pra gente. Ah, tá aparecendo? Ai, que lindo, gente. Vocês estão me achando a youtuber. Clica aqui em gostei, assina aqui, curte, compartilha. Então aqui, VEMUERJ, seja um aluno VIP do Descomplica-me. Então é isso, eu separei alguns exercícios pra gente fazer. A aula de hoje, né, as dicas de hoje, de uma certa forma, são figuras de linguagem e conectivos. É muito abrangente, é óbvio que aqui, praticamente numa véspera da UERJ, a gente não vai aprofundar muito nesses assuntos, a gente vai mais nos objetivos, e aí eu preferi que a gente fosse direto para os exercícios e vou explicando como é que as figuras de linguagem caem na UERJ. Então, vejam aí o material, tá? Baixem aí o material de vocês para que a gente comece a fazer os exercícios. E eu vou colocar aqui algumas figuras de linguagem que são, de uma certa forma, as mais amadas, as mais queridas pela UERJ, tá? E que vocês já têm um certo conhecimento. Se você não tem, a hora é agora, porque domingo tá chegando, não é Dia dos Namorados no domingo, é prova da UERJ no domingo, tá? Então, vamos lá. Aqui. Vamos lá. Questão 1, tá? E aí eu vou falando as figuras de linguagens ao longo da aula. Poemas é a questão 1. Olha só, gente, a gente tem aqui
um poema de Mário Quintana. E por que eu tô falando isso? Porque, assim, a prova da UERJ, muita gente fala que não cai literatura, mas geralmente os textos de português, né? A prova de português, ela aborda muitos textos literários. Ela aborda poemas, ela aborda crônicas, ela aborda alguns trechos de narrativa, exatamente para saber se você é um leitor atento e principalmente se você é um leitor crítico. Todos os textos que estão aqui na prova da UERJ, obviamente, eles foram bem selecionados e eles prezam muito pela sua capacidade reflexiva. A UERJ gosta de textos que façam os alunos lerem, obviamente, mas principalmente compreenderem a mensagem por trás do texto. E para isso, para explorar um pouquinho mais, ela utiliza muito a linguagem conotativa, que é aquela linguagem figurada. Tranquilo? E dentro desta linguagem conotativa, a gente tem a presença das figuras de linguagem, tá? E é isso que a gente vai ver agora. Então, aí a gente tem um poeminha de Mário Quintana, que é um autor modernista, para quem não conhece, e diz assim: Os poemas. Os poemas são pássaros que chegam, não se sabe de onde, e pousam no livro que lês. Quando fechas o livro, eles alçam voo, como de um alçapão. Eles não têm pouso nem porto. Alimentam-se um instante em cada par de mãos e partem. E olhas então essas tuas mãos vazias no maravilhado espanto de saberes que o alimento deles já estava em ti. Então, presta atenção, é um tipo de texto que pede mais atenção de você, né? Quando a gente está falando de literatura, você tem que ter cuidado com a interpretação. Claramente, aqui a gente tem uma linguagem figurada, por isso que você, estudante, precisa respirar, ler mais uma vez e fazer uma boa interpretação desse texto. E é isso que a gente vai fazer. E aí o enunciado diz assim: o texto é todo construído por meio do emprego de uma figura de estilo. Esta figura é... Então, eu vou colocar aqui um trechinho que nos interessa, que diz assim: os poemas são pássaros. É o primeiro verso. Os poemas são pássaros que chegam até aqui. Como é que a gente identifica aqui uma figura de linguagem? Primeiro, gente, raciocínio lógico. Poemas são a mesma coisa que pássaros? Não. Se não são, obviamente, você precisa interpretar além. Claramente, aqui a gente vai ter uma linguagem figurada. Quando a gente tem um tipo de comparação implícita, ou seja, um tipo de comparação que não apresenta o conectivo comparativo, que é o como, mas deixa implícito um tipo de comparação, a gente está falando de uma figura de linguagem que se chama metáfora. E posso falar para você, do fundo do meu coração, de todas as provas da UERJ, de todos os anos, gente, eu vi com carinho. A maioria cobrava metáfora. E o gabarito era, na maioria das vezes, metáfora. Então, de uma certa forma, você precisa saber o que isso significa. Ah, Carol, mas me dá mais um exemplo de metáfora. Eu não entendi. Carol, socorro, meu Deus. Vamos lá. Você chega para alguém querido e fala: você é a luz da minha vida. Você que tem namorado, né? Domingo, chega: você é a luz da minha vida. Você, na verdade, não é um raio de sol especificamente. Então, você faz um tipo de comparação implícita e você utiliza uma metáfora para se expressar. Mas é óbvio que existem outras figuras de linguagem que estão aqui nas alternativas que a gente precisa avaliar. O gabarito dessa questão é letra B, metáfora. Só que a gente tem aí a presença da elipse, da metonímia e da personificação, que eu vou escrever aqui para vocês. Não confundam.
Sabe qual é o problema? Muita gente confunde metáfora com metonímia, tá? Isso é um erro, não faça isso. Metáfora, elipse, e aqui a gente tem personificação. Por quê? Olha só. Vamos lá. Eu falei para vocês que a metáfora é um tipo de comparação implícita que a gente utiliza geralmente em uma linguagem um pouco mais figurada. Beleza. A metonímia, ela não é uma comparação implícita. A metonímia é um tipo de substituição em relação a algo que nós queremos representar. Ela representa um contexto e utiliza um termo para substituí-lo. Exemplo. Hoje estava com muita fome. Comi 2 pratos. Você não come especificamente os pratos. E se você come os pratos, você me assusta. Você come a comida. Então, o que acontece? O prato, ele representa a comida e o termo prato, dentro de uma linguagem figurada, é usado para substituir. Então, aqui, a metonímia, de uma certa forma, ela sempre vai ser um termo usado para representar um contexto. Tranquilo? E aí muitos de vocês falam, mas a metonímia é a parte pelo todo, a metonímia é a parte pelo todo. Cuidado! Existe um tipo de metonímia que é a parte pelo todo, mas nem sempre você vai encontrar isso. Tranquilo? Então, beleza. E aqui nós temos a elipse, que é uma figura de linguagem também, que a UERJ cobra bastante, inclusive para quem faz Enem, muitas vezes quando a gente faz a redação, para ocultar algum tipo de pronome pessoal, algo do tipo, a gente utiliza essa elipse aqui, tranquilo? O que é? Elipse é quando a gente está omitindo um termo. Pode ser um substantivo, pode ser um pronome, depende. Carol, me dá um exemplo? Beleza. Eu chego para você e falo, eu te amo, né? A gente fala isso bastante. Eu te amo. E aí a pessoa fala, eu também. E aí você fica tipo, mas você não me ama, você só falou eu também. Mas, gente, eu também não significa a mesma coisa que eu também te amo. Então, de uma certa forma, você omite a questão da flexão verbal para que você não repita os mesmos termos, ok? Então, você está omitindo um verbo, eu te amo também, mas isso não significa que o seu sentido não seja compreendido, ok? Então, sempre você vai ter aqui um tipo de omissão. Caso você queira se aprofundar um pouco mais sobre isso, caso você queira fazer um pouco mais de exercício sobre isso, descobrir como isso funciona em uma redação principalmente, você vem aqui, vai no site www.descomplica.com.br, desce até o final da página, vai lá na promo code Vem UERJ, porque só passa na UERJ quem sabe o que é elipse. Só passa na UERJ quem é do Descomplica, tô brincando. Mas, enfim. Tô brincando, não. Enfim, gente. Vai lá e digita Vem UERJ domingo. Você vai lá e digita isso. E você vai lá, passa pra UERJ tirar, que é o que a gente quer, tá bom? Então, aqui, personificação. A personificação... meu Deus, blogueira, amei. Amei essa barriga. A personificação, gente... O que é? É quando você utiliza um ser inanimado para atribuir características humanas. Então, por exemplo, o lustre estava muito sorridente. Em um determinado momento, essa frase pode até não fazer sentido. Mas quando a gente associa uma pessoa sorridente, a gente tem aquela ideia de uma pessoa que irradia, né? E se o lustre tem essa questão da luz, você tem uma linguagem figurada por trás disso. Sorridente, de uma certa forma, só é atribuída a uma característica humana. E lustre é um objeto. Então, a personificação, como o próprio nome diz, você personifica algo. Você atribui características humanas a esse tipo de... Por enquanto. E aí,
nós temos aí questão 1 feita, né? Então, aí, o texto é todo constituído por meio do emprego de uma figura de estilo. Essa figura é metáfora. Nós já vimos essa questão da comparação implícita aqui. E só para relembrar também, se você procurar a questão das funções da linguagem, ontem o Bernardo falou, dentro desse trecho, nós temos a questão da função poética da linguagem. Você tem uma preocupação com a construção da mensagem que vai ser passada. Você tem a questão de um texto mais elaborado, de uma riqueza vocabular muito grande, de uma linguagem figurada sendo expressa aqui para você. Por isso que você precisa ser um leitor um pouco mais exigente para entender esse tipo de texto, tá bom? E aí, tô olhando aqui para outra câmera, porque aqui estão 2 câmeras. Oi, Facebook! Então é isso, gente. Vamos lá. Questão 2. Essa questão aqui, eu me lembro, na época do meu vestibular, a gente chegou a fazer essa questão várias vezes e era uma questão polêmica, porque o texto, ele utilizava muitos contrastes e nem todo mundo conseguia perceber. Então, já fica aí a dica, presta atenção agora no que a gente vai falar, porque o nível de dificuldade, acho que foi nomeado, não foi fácil, mas ficou entre médio e difícil, poucas pessoas acertaram. E aí a gente tem Múltiplos Sorrisos, é o título. Pendurou a última bola na árvore de Natal e deu alguns passos atrás. Estava bonita, era um pinheiro artificial, mas parecia de verdade, só bolas vermelhas. Nunca deixava de armar sua árvore. E embora as amigas dissessem que era bobagem fazer isso quando se mora sozinho. Então você tem aí um personagem que mora sozinho, né? E que está montando uma árvore de Natal em sua casa. Olhou com mais vagar. Na luz do fim de tarde, notou que sua imagem se espelhava nas bolas. Em todas elas. Lá estava seu rosto, um pouco distraído, é verdade, mas sorrindo. Estão vendo? Diria as amigas se estivessem por perto. Eu não estou só. Há um contraste irônico entre o título do conto e o seu desenvolvimento. Olha só, gente, antes da gente dar uma olhada mais a fundo no enunciado, eu queria destacar com vocês alguns conectivos, né? Afinal, é uma aula de figuras de linguagens e de conectivos. Então, vou apagar aqui, acho que já dá para apagar, para escrever alguns trechinhos para vocês. Essa questão é importante porque ela trabalha tanto com figuras de linguagens como conectivos. E cuidado, porque assim, muitos de vocês encaram conectivos apenas como conjunções. E não é isso. Conectivos é quando você tem um termo que interliga palavras, interliga períodos, ok? Não se trata apenas de conjunções. Pode ser um tipo de preposição, pode ser um tipo de pronome, desde que assuma a função sintática de interligar contextos, interligar palavras, interligar períodos, ok? Então, ele tem essa função. E cuidado de novo, porque não são todos os conectivos que admitem função semântica. Como assim, Carol? Existem alguns conectivos que a gente vai dar uma olhada que eles têm função semântica. Por exemplo, função semântica de adversidade, de alternância, de oposição, de conformidade, de condição, como vocês já devem ter estudado, mas não são todos que admitem esse caráter de sentido. Alguns só estão ali para interligar. E é isso que essa questão fala também. Então, aí, a gente tem, de uma certa forma, alguns conectivos que eu vou escrever aqui para vocês, só alguns trechos, porque o texto é grandinho e a gente não tem muito tempo. Então, diz assim, eu vou por trechos, tá? Pendurou diz assim, pendurou a última bola na árvore de Natal. E aí eu vou escrever aqui porque deu alguns passos atrás.
Primeiro, pendurou a última bola na árvore de Natal e deu alguns passos atrás. Aí depois, era um pinheiro artificial mas parecia... O dia está acabando aqui. De verdade. De verdade, tá? Pronto. Olha o que a gente tem aqui. Pendurou a última bola na árvore de Natal e deu alguns passos atrás. Aqui a gente tem uma conjunção, que é a conjunção e. E essa conjunção, como vocês conseguem perceber, ela une os períodos. Ela une as ideias. Então, ela estabelece uma relação não só de coerência entre os períodos, mas também estabelece uma relação de ligação. Mas, para além da função de ligação, para além da função de conectar, ela estabelece um valor semântico de adição. Então, aqui a gente tem uma conjunção coordenada aditiva, ou seja, ela tem essa ideia, de uma certa forma, de sequenciar. E quando a gente fala da UERJ, existem dois tipos de coesão que a gente precisa falar, que é a coesão referencial, que é que retoma itens que já foram ditos anteriormente, e temos também a questão da coesão sequencial. Ora, se a gente tem uma ideia de adição, eu acho que o melhor aqui seria chamar de coesão sequencial, de conectivo aditivo. Então, vamos lá. Figuras de linguagens e conectivos, tudo junto, tudo dentro do mesmo texto, beleza? E aí, depois aqui, nós temos uma outra ideia. Era um pinheiro artificial, mas parecia de verdade. Esse mais, de uma certa forma, ele apresenta uma ideia de contraste. Ele apresenta uma ideia de oposição. Como assim? Era um pinheiro artificial, mas parecia de verdade. Então, de uma certa forma, você tem aqui uma quebra de expectativa, uma oposição àquilo que você disse anteriormente. Mais uma vez, você tem um tipo de conjunção aqui. Ela, de uma certa forma, liga as orações, mas também apresenta um valor adversativo. Isso cai na UERJ, tá? Isso cai e você precisa saber. Inclusive, vocês têm que ter bastante cuidado, porque o mais em determinados contextos, é óbvio que ele é uma conjunção prototípica de adversidade, mas em determinados contextos o mais pode ter valor de adição. Isso já caiu na UERJ em prova específica. Então vamos lá, fica tranquilo. Garante agora sua pontuação, mas no final do ano, quando você tiver lá a sua provinha específica, só aqui comigo, vem o UERJ. Vem ser aluno do Descomplica, porque isso não são todos os professores que falam e você precisa aprender. Então, assina, tá esperando o quê? E aí depois a gente vem e faz a questão. A questão diz assim: há um contraste irônico entre o título do conto e seu desenvolvimento. Então, vamos lá. Qual é o título do conto? O título do conto é Múltiplos Sorrisos. O que você pressupõe? A UERJ trata muito essa questão de pressuposição. Você tem que refletir sobre a possível mensagem, sobre a possível ideia. Quando a gente fala de múltiplos sorrisos, você pode pensar, várias pessoas juntas, várias pessoas sorrindo no mesmo lugar. E, de uma certa forma, quando ela coloca lá, monta a árvore de Natal, acho que vocês já, não sei se vocês já fizeram isso, mas assim, eu gostava bastante de montar árvores de Natal. E aí tinham aquelas bolinhas que eram um pouco mais espelhadas, né? E aí, pode ter sido a questão dela ter sorrido para as bolinhas e ter vindo múltiplos sorrisos em relação à questão dos espelhos, mas
O sentido principal é essa ideia de união. A gente pensa que está todo mundo ali junto com ela. E, na verdade, quando a gente vai lendo, a gente descobre que ela é uma pessoa sozinha. Tranquilo? Não só sozinha em relação de morar sozinha, mas existe um outro tipo de ideia aí, que é o que a UERJ quer que você descubra. Então, mais uma vez, não é um texto que, em um primeiro momento, você consiga deduzir todas as ideias. É um texto reflexivo. Tranquilo? E aí diz: as ideias essenciais deste contraste são... E aí a gente tem em letra A, alegria e isolamento. Parece interessante, né? Se o título, de uma certa forma, nos propaga um tipo de ideia e quando a gente lê o conto, ele vai quebrando esse tipo de expectativa, se opondo à ideia principal, eu acho que é interessante. Letra B, admiração, distorção. Não, né? A questão da distorção não é feita no início. Letra C, ornamentação. Gente, a gente nem falou sobre isso. Ornamentação, inutilidade, não. Muita utilidade por perceber que, na verdade, ela vive em um contexto que ela não tem amigos. E letra D, multiplicidade, contemplação. A multiplicidade, de uma certa forma, vocês poderiam até ter dúvidas, porque o título é Múltiplos Sorrisos. Só que a questão de contemplação aqui, no final, não é dita. Já que ela percebe, ela fala, estão vendo, diria as amigas, se estivessem por perto. Então, você tem um tipo de frustração ali por ela perceber que está sozinha. E aí, o gabarito é letra A, alegria e isolamento. E aí vocês podem estar pensando, Carol, mas você não falou direito as figuras de linguagem. Gente, a gente está abordando com 2 figuras de linguagem aí e o próprio enunciado já te deu uma. A primeira é a questão da ironia. O que é ironia? Quando você fala uma coisa, mas na verdade você está querendo dizer outra. O problema é que muitos de vocês associam a questão da ironia com algo que sempre seja cômico, algo que sempre seja engraçado. Mas, na verdade, a ironia ela tem um campo mais abrangente, dessa questão da distorção em relação ao discurso. Então, cuidado com isso. A ironia dela falar essas coisas é exatamente por saber que ela vive sozinha. E a gente tem a questão também que o texto trabalha muito, não só aqui, mas ao longo do texto, com a questão da antítese, que a antítese também é uma figura de linguagem que aborda a oposição de termos, tranquilo? Então já falamos da ironia, antítese. E outra coisa também que muitas pessoas têm dificuldade, que muitas pessoas confundem, é a questão do paradoxo. Cuidado, tá? Porque quando a gente fala de antítese, a gente está falando de oposição de termos. Quando a gente está falando de paradoxo, a gente está falando de oposição de ideias, ok? Então, é algo que vocês precisam saber, beleza? Então é isso. Vamos à questão 3, que é um poeminha até grandinho de Drummond, que é um carinha que eu adoro, que é um carinha que, assim, chove no Enem, chove, chove, chove. E se você não conhece Drummond, nem os seus poemas, você está perdendo tempo. Você precisa vir aqui, ó, vai lá, www.descomplica.com.br, vai até o final, digita Vem UERJ, seja um assinante Descomplica. Lá nós temos módulos maravilhosos, inclusive sobre inúmeros autores literários que caem no vestibular, não só na UERJ, mas FUVEST, Unicamp, que costuma ter um trabalho um pouco mais elaborado em relação a esses autores. Estuda, vem para as monitorias fazer exercício comigo, vai assistir às aulas do Diogo, utiliza como interdisciplinaridade para você fazer uma redação e tirar 1000, seja na UERJ, seja no Enem, e vem ser feliz. Só tá faltando você lá, só tá faltando você, só tô dizendo. E aí, a gente tem aqui a questão 3. O título é Igual ou Desigual. Aqui, de cara, a gente já tem a questão de uma figura de linguagem, que é a antítese, tranquilo? Gente, tá na cara, igual, desigual, oposição de termos, contraste, beleza? E aí diz assim, eu desconfiava, todas as histórias em quadrinho são iguais. Todos os filmes norte-americanos
são iguais. Todos os filmes de todos os países são iguais. Todos os best-sellers são iguais. Todos os campeonatos nacionais e internacionais de futebol são iguais. Todos os partidos políticos são iguais. Todas as mulheres que andam na moda são iguais. Todos os sonetos, gazés, virelais, sextinas e rondós são iguais. Você não sabe o que é isso? Estuda literatura. E todos os poemas em versos livres são enfadonhamente iguais. Você não sabe o que é verso livre? Aqui, não vou nem falar, porque me envergonha. Todas as guerras do mundo são iguais. Todas as fomes são iguais. Todos os amores são... Não, todos os amores iguais, iguais, iguais. Todos os rompimentos, a morte é igualíssima. Todas as criações da natureza são iguais. Todas as ações cruéis, piedosas ou indiferentes são iguais. Contudo, o homem não é igual a nenhum outro homem, bicho ou coisa. Ninguém é igual a ninguém. Todo ser humano é um estranho ímpar. E aí você tem Carlos Drummond de Andrade. O Carlos Drummond de Andrade, ele aborda uma poesia muito mais existencialista, né? Que fala, de uma certa forma, não só questões sociais, mas principalmente características humanas, para que façam você refletir. Então, mais uma vez, a UERJ cobrando texto reflexivo. Não é um texto que de primeira você entende. Por isso que a gente está tratando aqui de um leitor exigente, um leitor crítico que saiba interpretar. Não adianta só você ler, você tem que interpretar aquilo que você está lendo. Então, vamos lá. O enunciado diz assim: e todos os poemas em verso livre são enfadonhamente iguais. E aí você tem: os versos livres são aqueles que não se submetem a nenhum padrão. Então, por exemplo, para quem já estudou literatura, para quem já estudou modernismo, ou para quem já estudou arcadismo, parnasianismo, que são movimentos literários, você tem a questão da métrica, você tem um número certinho para que todos os versos tenham o mesmo tamanho, o mesmo número de sílabas. Então, por exemplo, não vou escrever um poema aqui para vocês, mas assim, a ideia é que todos... Finge que isso aqui é um poema. A ideia é que todos os versos tenham o mesmo número de sílabas. A ideia é que você tenha, de uma certa forma, a pessoa não sabe, não tem coordenação motora, você tem uma ordem, ok? E o que o verso livre faz? Isso daqui é um padrão, tá, gente? É um padrão. O que o verso livre faz? Ele chega e faz um verso assim, ó. Ele chega e faz isso. Então, de uma certa forma, ele rompe com o padrão que durante muito tempo foi valorizado. Então, só para vocês perceberem essa questão dos versos livres. E aí diz assim: considerando essa definição, identifica-se nos versos acima a figura de linguagem denominada letra A, B, C, D ou E. Primeiro, para você compreender o que é, qual figura de linguagem, você precisava saber isso. De uma certa forma, o enunciado até te deu uma colher de chá. Ele falou: os versos livres são aqueles que não se submetem a um padrão. Mas, mesmo assim, muitas pessoas tiveram dificuldade para acertar essa questão, porque não conseguiram entender qual é a relação, qual é a ideia que ele pretende estabelecer. E aí, de uma certa forma, se ele diz: os poemas em versos livres são enfadonhamente iguais, você tem, de uma certa forma, um tipo de oposição, um tipo de contraste. Como é que o verso livre é enfadonhamente igual se o verso livre é irregular, desculpa. Então, a ideia aqui é promover uma antítese, inclusive uma ironia, tá? Ele ironiza essa questão. Beleza? Então, aqui o gabarito é letra A. E só explicar para vocês, ó, a letra B é metáfora, nós já explicamos. A letra C é metonímia, nós também já explicamos. E a letra D é eufemismo.
Eufemismo também é uma figura de linguagem muito utilizada quando você quer amenizar uma situação. Então, por exemplo, geralmente, quando morre uma pessoa muito querida, e você vai conversar sobre isso com uma criança, né, que sofreu uma grande perda, e você fala, olha, fulaninho foi pro céu, fulaninho foi uma estrelinha. Foi uma estrelinha? Não, virou uma estrelinha. É mais suave, digamos assim, do que você falar, olha só, fulano morreu. Então, você suaviza o tipo de discurso que você está proferindo, tranquilo? Só para vocês saberem. E, além disso, esse texto, óbvio, é um texto figurado, tem muitas figuras de linguagem, mas eu queria destacar duas. A primeira é que aqui, quando ele diz, começa o início do texto, todos os filmes, todos os best-sellers, todos os campeonatos, todos os partidos, a gente tem uma repetição constante aí do termo todos. E isso, de uma certa forma, é para enfatizar uma determinada ideia. Quando você tem isso geralmente acontece muito em letra de música, né? Em determinados poemas, você tem o que nós chamamos de anáfora, que é uma figura de linguagem que consiste exatamente na repetição, beleza? E depois, quando ele diz assim, todos os amores, iguais, iguais, iguais. Aí você tem a presença, já paguei, mas a presença da elipse, porque ele omite o verbo. Todos os amores são iguais, iguais, iguais. Seria, de uma certa forma, a ordem completa, só que ele omite o verbo. Então, ele fala, todos os amores, vírgula, iguais, iguais, iguais. Então, mais uma vez, você tem uma figura de linguagem presente aí, beleza? Então, é isso. Gente, é óbvio que existem milhares de figuras de linguagem, tá? São muitas mesmo que você precisa saber. Caso você tenha muita dificuldade em relação a isso, caso você veja que ainda precisa de uma ajudinha extra, ainda dá tempo de você assinar o Descomplica para a UERJ, assistir os módulos e gabaritar, porque a gente quer o seu A, né? A gente quer o seu A no domingo. Então, vem estudar com a gente. Vai lá, eu vou falar de novo, porque, gente, isso aqui é muito bom. Vai lá, www.descomplica.com.br, desce até o final da página, digita Vem UERJ, porque o UERJ vem mesmo, curte, compartilha, se gostou, tô brincando. Então vai lá, se inscreva, cadastre-se, assine e tenha acesso a 27 mil aulas gravadas para vocês. E uma equipe sensacional, tanto de professores, monitores e a galera aqui dos bastidores. Até rimou. Então vai lá e assina. Bom, 3 já foi, né? Aí agora a gente vai para a questão 4, que diz assim, julgo que me Não, desculpa. Essa daqui eu adaptei, porque era um texto grande e a gente só ia tratar de um trechinho, então eu não coloquei o texto. Acho que muitos de vocês já fizeram essa questão. Diz assim, julgo que me desnorteei numa errada. Na sentença acima, ocorre a elipse de um determinado termo. A elipse nós já falamos o que é a omissão de um determinado termo, no qual, no entanto, pode-se deduzir pelo contexto e pela construção gramatical. E aí diz, este termo está indicado em... Então, existe um termo que está omitido, que você precisa descobrir qual é e que está presente nas alternativas para facilitar a sua vida. Olha só, gente, o trecho. Julgo que me desnorteei numa errada. Sabe quando às vezes você anda assim, às vezes você tá perdido? Eu sou louca, né? Eu me perdia muito, saía andando e ficava perdida. E aí às vezes você fala, ai meu Deus, tô sem rumo, ai meu Deus, tô sem norte, ai meu Deus, tô desnorteada. É óbvio que o tô desnorteada hoje a gente usa em outros contextos, mas vamos em um contexto mais prototípico. Quando você diz tô desnorteada, você fala que você tá sem direção, você fala que você tá sem caminho, que você tá perdido de uma certa forma. E é exatamente o sentido que está agregado aqui nesse enunciado. Julgo que me desnorteei numa errada. Então, qual que é o termo que está omisso? Seria caminho, por exemplo, poderia ser trilha, né? Poderia ser direção, ok? Desnorteei a gente remete a norte, mas a ideia aqui é que você pense em relação a uma direção, a um lugar
pelo qual você não conhece. Então, se você avaliar as alternativas, você precisa utilizar a questão também dos sinônimos para acertar essa questão. Porque, olha só, você tem aí atalho. Quando a gente está desnorteado, de uma certa forma, a gente não está buscando, me desnorteei num atalho. Não, você está sem caminho, você está sem rumo. Então, não é. E aí você tem letra C, desvio, também não. Armadilha, também não. Então, gabarito, letra A. A do que eu quero que você tire no domingo. Conceito A. A de amor, U de UERJ, D de descomplica. Então, vai lá e assina. Então, gabarito, letra A. Beleza? Tranquilo. E aí, nós temos mais algumas questões para fazer. Acho que eu vou trocar a ordem aqui, gente, para ficar mais fácil para vocês. Acho que a gente já terminou de falar de figuras de linguagem. E aí, agora nós vamos para os conectivos. Bom, existe um texto que diz assim, do Moacir. Filme. Berenice não gostava de ir ao cinema, de modo que o pai a levava à força. Cinema era coisa que ele adorava. Sempre sonhara em se tornar cineasta. Não conseguira, claro, mas queria que a filha partilhasse sua paixão, com o que se sentiria, de certa forma, indenizado pelo destino. Uma responsabilidade que só fazia aumentar o verdadeiro terror que Berenice sentia quando se aproximava o sábado, dia que habitualmente o pai, homem muito ocupado, escolhia para a sessão cinematográfica semanal. À medida que, preste atenção nesse conectivo, se aproximava o dia fatídico, ela ia ficando cada vez mais agitada e nervosa. E quando o pai, chegado o sábado, finalmente lhe dizia, está na hora, vamos, ela frequentemente se punha a chorar e mais de uma vez caía de joelhos diante dele, suplicando, não, papai, por favor, não faça isso comigo. Mas o pai, que era um homem enérgico e, além disso, julgava ter o direito de exigir da filha que o acompanhasse, viúvo desde há muito, criara Berenice sozinho e, com muito sacrifício, mostrava-se intransigente. Não tem nada disso, você vai me acompanhar. E ela o fazia, em meio a intenso sofrimento. Beleza. Então, você vê aí, de uma certa forma, que você tem um pai muito exigente, fanático por cinema, que levava a filha sempre e a filha odiava, né? Por fim, aprendeu a se proteger. Ia ao cinema, sim, mas antes que o filme começasse, corria ao banheiro, colocava cera nos ouvidos, voltava ao lugar, e mal as luzes se apagavam, cerrava firmemente os olhos, mantendo-os assim durante toda a sessão. O pai, encantado com o filme, de nada se apercebia. Tudo o que fazia era perguntar a opinião de Berenice, que respondia numa voz neutra, mas firme. Gostei muito. Então, na verdade, aqui a gente tem humor, porque ela não tá prestando atenção no filme, ela tá fingindo ali só para agradar o pai. Não tinha outro jeito, né? Era de outro filme que estava falando naturalmente, um filme que o pai nunca veria. Então, aí a gente tem uma quebra de expectativa também e o caráter de subjetividade para entender de que fato qual seria esse outro filme que o texto está falando, que o narrador está nos apresentando. Então, a gente tem a questão da subjetividade muito trabalhada aqui. E aí, a gente tem um enunciado que diz assim, Berenice não gostava de ir ao cinema, de modo que o pai a levava à força. O período acima pode ser reescrito, mantendo-se seu sentido original, da seguinte forma. Então, o que a gente tem aqui nas alternativas? Nós temos a presença de vários tipos de construção, só que com valores semânticos diferentes, ok? Gente, o que eu quero que vocês percebam?
qual é o valor semântico que está sendo expresso. Então, vamos ler o enunciado de novo. Berenice não gostava de ir ao cinema, de modo que o pai a levava à força. Então, o que a gente tem? A gente tem um fato, Berenice não gosta de ir no cinema. E você tem, de uma certa forma, uma consequência. Por não gostar de cinema, o pai da Berenice a levava à força. Só que dependendo da construção, sem que perca o seu sentido original, você precisa demonstrar a causa. Qual que é a causa? A Berenice não gosta de cinema. Qual que é a competência? O pai da Berenice... Eu falei competência, louca, pensando no Enem. Desculpa, gente. Competência. Pensando em redação. Qual que é a consequência? Vamos lá. Qual que é a consequência? O pai da Berenice ama cinema e o pai da Berenice vai levar a Berenice no cinema sim. Vai ter cinema sim. Então, você precisa olhar as alternativas que tenham esse valor causal. Tranquilo? E aí, a letra A diz assim. Como Berenice não gostava de ir ao cinema, o pai a levava à força. Interessante, né? A gente tem uma causa e depois uma consequência. Mas vamos dar uma olhada nas outras alternativas. Letra B. Quando Berenice não gostava de ir ao cinema, o pai a levava à força? Não, esse quando aí tem uma ideia temporal, né, gente? E não é isso que a gente está querendo. Letra C. Enquanto o pai a levava à força, Berenice não gostava de ir ao cinema. Não, aqui de uma certa forma a gente tem uma ideia concessiva. A concessividade é um tipo de valor semântico também relacionado a conectivos, também relacionado a conjunções. Se você não sabe, se você tem dificuldade sobre isso, está na hora de você assistir um módulo de português sobre as conjunções, sobre os conectores e explicar melhor como é que isso pode aparecer. Até porque a concessividade, e algo que eu sempre falo das monitorias, é um tipo de recurso que vocês podem utilizar bastante na redação, principalmente quando vocês forem produzir um tipo de parágrafo progressivo em relação aos termos. E a concessividade, ela sempre introduz uma ideia menor para depois você afirmar um outro tipo de sequência. Enfim, letra D. A proporção que o pai elevava à força, Berenice não gostava de ir ao cinema. O próprio a proporção te dá uma ideia de proporcionalidade. Então, o melhor aqui, gabarito, seria a letra A. Letra A de A, conceito A na UERJ. Tranquilo? Então, é isso. Beleza? São muitos exercícios, gente. É muito texto, por isso que você tem que prestar bastante atenção. Então, de novo, gente, o Descomplica é a melhor ferramenta que você tem para você que tem bastante dúvidas, para você que quer encher bastante o monitor de perguntas, mandar a lista de exercícios, a gente responde, você vai lá, tem redações online, a gente corrige as suas redações para o UERJ, não, o UERJ só depois do Enem, para o Enem, você tem 27 mil aulas, você tem a presença de vários professores prontos para te ajudar, você tem resumo semanal, lista semanal, questão comentada semanal, tema de redação semanal. Então, vem ser um estudante VIP. Vem para o mundo das estranhas pessoas que gostam de estudar, porque aqui a gente adora. Então, vai lá, digita promo code VENUERJ. Só é válido até meia-noite, tá? Opa! Aí, gente, vocês não sabem o que vocês estão perdendo. Meia-noite, ó. O relógio da Cinderela, praticamente. Então, 11h59 acabou. Felipe falou. Tá decretado. 11h59. 6. À medida que se aproximava o dia fatídico, ela ia ficando cada vez mais agitada e nervosa. E aí o enunciado diz assim: a expressão grifada contribui para a construção da tensão narrativa, porque está relacionada com, ou seja, olha o que o enunciado diz. Não, desculpa, olha o que o trecho diz. À medida que se aproximava o dia fatídico, ela ia ficando cada vez mais agitada. Então, a gente tem uma ideia aí de progressividade. Inclusive, essa ideia de gradação,
né, em relação ao seu nervosismo, também é um tipo de figura de linguagem. Se você não sabe, a gradação é uma figura de linguagem. Então, perceba, a gente não consegue fugir nem de conectivo, nem de figura de linguagem. Tá tudo relacionado e a UERJ adora. E aí a gente tem letra A, passagem de tempo. Gente, eu acho que não é só a questão temporal que tem em jogo, é a questão do peso do seu nervosismo chegando cada vez mais forte em relação ao horário do cinema. Então não é letra A. Letra B, a complicação crescente parece interessante, nos dá essa ideia também de proporção. Isso vai aumentando. Letra C, o desfecho surpreendente? Esse conectivo não tem nada a ver com o desfecho da história. Letra D. A evolução da personagem? Também não. Gente, prestem atenção. Lembra, eu falei, a UERJ gosta de um leitor exigente. Aqui a gente está tratando de uma figura de linguagem. Desculpa, figura de linguagem, é louco. Aqui a gente está tratando de um conectivo que tem a ideia de proporcionalidade, que é o à medida que. Geralmente vocês utilizam muito em redação. E cuidado, de novo, porque assim, quando a gente fala de conectivos, muitos de vocês tendem a confundir determinados valores que são iguais. Muitos de vocês escrevem o à medida, vou até escrever aqui, à medida que é um conectivo que tem essa ideia de proporção, mas existe também um outro conjunto que é o na medida em que, tá? Então, eu vou escrever aqui. À medida que não confundam, cuidado. E na medida em que porque tem valores diferentes. Então aqui eu vou botar proporção. É esse mesmo. Proporção. E aqui, causa. Cuidado. Bom, gabarito aqui, letra B, tá? E aí a gente tem a questão 7, que é um texto muito bom. É um texto muito, muito bom. E que é grandinho. E eu acho que não vai dar tempo da gente fazer tudo. Então eu vou pro enunciado, tá? Porque o texto é grande e eu ainda cheguei a cortar. Diz assim: somos escravocratas ao deixarmos que a escola seja tão diferenciada. A forma sublinhada... aqui não saiu o sublinhado, mas eu explico para vocês. A forma sublinhada introduz uma relação de tempo. A ela, entretanto, se associa outra relação de sentido. Eu acho que aqui, gente, ó, somos escravocratas ao deixarmos... Então, esse ao deixarmos que tem, de uma certa forma, essa ideia de tempo que o enunciado nos deu, também apresenta outro tipo de valor. Essa outra relação de sentido presente na frase acima é de letra A, letra B, letra C ou letra D. Eu vou falar porque o nosso tempo já está apertado. Aqui a gente tem uma ideia de causa. Ele explica por que somos escravocratas e explica também quais as consequências que isso, de uma certa forma, ocasiona, né? E aí ele vai falando isso ao longo do texto. Somos escravocratas ao deixarmos que a escola seja tão diferenciada.
Somos escravocratas porque até hoje não fizemos a distribuição do conhecimento. Somos escravocratas porque todos nós estudamos, escrevemos. Então, ele vai falando das causas das pessoas serem escravocratas. Tranquilo? É óbvio que é um texto muitas vezes irônico, ele utiliza bastante o sarcasmo, mas também trata-se de um texto reflexivo em relação ao âmbito social e a maneira que nós lidamos com determinadas situações do nosso dia a dia, inclusive em relação à desigualdade social. Gabarito letra A. Gente, estamos terminando por aqui. Boa prova, domingo, feliz dia dos namorados, feliz dia dos solteiros, não sei qual que é a sua, se você faz parte do dia dos namorados ou da noite dos solteiros. Assina, vai lá no site do Descomplica, escreve a promo code, vem o ERG. Aqui nós temos uma equipe super preparada para tirar todas as suas dúvidas. Nós temos o potencial para levarmos você a tirar a competência A, se você não conseguir no próximo domingo. Tem a prova da UERJ em setembro, tem o Enem ainda, tem os outros vestibulares que você for fazer. Então, vem para a família Descomplica. Te espero lá, te espero nas monitorias, no chat, nas aulas ao vivo. Um super beijo e tchau!